E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos aí ao podcast do Jonas. Esse é mais um episódio do Manhã com Deus. Esse programa onde nós lemos e comentamos aqui a poderosa palavra do Senhor. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, de deixar um like, de deixar um comentário, de compartilhar isso com mais pessoas para que elas também possam ter acesso. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, não deixa de seguir aí o nosso podcast também no Spotify. E se você já é da casa, então fica aí à vontade. Nós vamos hoje entrar no capítulo 2 aqui da carta de Paulo aos Coríntios, né? Na verdade, nós estamos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Ontem nós já vimos ali Paulo ele começando a se explicar um pouquinho a respeito da sua primeira visita que não deu para ocorrer. Então vamos ver aí quais foram os acontecimentos que tiveram lá em Corinto para Paulo ter que já começar a sua carta aqui falando a respeito dessa situação. Então, 2 Coríntios capítulo 2 diz assim a palavra do Senhor. Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês a quem eu tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhes foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções. As intenções de fazer o quê? Quebrar o corpo de Cristo. Versículo 12. Quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, eu vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante deles com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, chegamos aqui ao final do segundo capítulo aqui dessa carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo ainda continua fazendo ali um pouco da sua defesa perante a ele não ter conseguido ir visitar. Interessante que ele diz, teve uma porta bem aberta ali quando eu passei em Troade, mas eu não fiquei sossegado lá, eu tive que sair de lá porque eu tive que encontrar meu irmão Tito, ou seja, gente, haviam coisas acontecendo que estavam além do meu alcance de controlar. Por isso que eu não consegui visitá-los. Então, esse início aqui da carta de Paulo é importante nesse sentido. A gente sempre tem que lembrar que isso daqui é uma carta-resposta, ou seja, ele recebeu algo dos irmãos ali de Corinto, então provavelmente algo foi falado aí a respeito do irmão que eles tiveram que excomungar, de tirar ali do seu convívio. Se é aquele primeiro irmão da primeira carta dos Coríntios, a gente não tem certeza absoluta, mas de qualquer forma o importante é o que ele diz. Nós tivemos que afastá-lo por um período, mostrar para ele que ele estava pecando contra o Senhor e tal, por um período. Porém, nós agora não podemos deixar ele jogado às traças. Nós precisamos recuperá-lo em amor. Então a gente já capta aqui nessa mensagem que quando Paulo, lá na primeira carta, seja essa palavra para aquele mesmo irmão ou não, mas a gente já pode captar que quando ele fala assim, afastem de vocês do meio esse que está causando, aí está
pecando deliberadamente, afastem do meio de vocês, mas a gente já percebe que é um afaste, não simplesmente deixa ele para lá, viver a vida dele e que ele se lasque. Não. É um afaste para que ele possa perceber o seu erro, o seu pecado, mas em contrapartida ele precisa olhar para nós, a igreja, e perceber que há um lugar para ele retornar, porque nós iremos recebê-lo com amor. Amém? Óbvio que isso vai partir daqueles que de fato se arrependem do seu pecado, da sua maneira de viver e querem voltar ao convívio verdadeiramente com a igreja. Aqueles que realmente já não querem isso, no momento que eles forem afastados, eles vão ficar afastados e vão usar de desculpa ainda, falar, não, foi a igreja que me afastou. Obviamente que, infelizmente, no período em que nós vivemos, e não simplesmente só no período que nós vivemos, né, na história da igreja, nós temos algumas atrocidades que, infelizmente, a igreja ela foi quem fez, foi quem causou. E hoje, no nosso tempo, também nós vemos algumas igrejas que, infelizmente, também há muitos abusos, enfim, coisas nesse sentido. Porém, há um remanescente grande de igrejas que verdadeiramente pregam o evangelho verdadeiro. Então, se você talvez seja um daqueles que foi machucado por uma falsa igreja, não desista da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, essa igreja invisível do Senhor, essa igreja verdadeira, essa família de Deus, ela está espalhada ainda pela terra, e apesar de algumas igrejas serem falsas, mas há muitas igrejas, ainda há um remanescente muito alto de igrejas que verdadeiramente vivem a palavra do Senhor, que vivem em família do Senhor e que de fato têm um espaço totalmente aberto para acolhê-lo, para tratá-lo, para que você possa de fato voltar ao convívio da família de Cristo e de fato viver aquilo que Deus ele tem para sua vida. Amém? Então, nem sei porque que a gente caminhou para isso no final, mas que seja o Espírito Santo de Deus conduzindo aí mais esse vídeo aqui para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado aí para a glória de Deus e que, se Ele permitir, nós possamos estar aqui juntos mais uma vez amanhã, lendo a poderosa palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe.